A gente vai começar a apresentação do trabalho intitulado Crianças e Adolescentes na Internet, Habilidades Digitais e Desempenho Escolar. Trabalho desenvolvido pela Kátia Regina Bernardes Fernandes. Kátia, passo a palavra para você. Ok. Olá a todos. Como a Thalita me apresentou, né, me chamo Kátia. Eu sou professora na rede municipal de Florianópolis. E para quem não conhece, então, Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, né, localizada na região sul do Brasil. Hoje eu vou apresentar, né, o resultado do trabalho da minha pesquisa de mestrado, que realizei na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Araranguá, e o curso foi de pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação. A minha orientadora foi a professora Patrícia Fiuza. Então, quando eu iniciei o mestrado, a minha inquietação estava relacionada ao uso que as crianças e adolescentes, estudantes, então, do ensino fundamental, faziam da internet. E se este uso sofria alguma interferência na questão acadêmica deles, né, no desempenho acadêmico deles. Então, o objetivo da minha pesquisa foi analisar as relações entre habilidades digitais, perfil de usuário de internet e o desempenho escolar, então, dos estudantes do ensino fundamental de uma escola pública em Florianópolis. Então, para isso, eu coletei os dados, então, né, dos professores, desses alunos, e também sobre o desempenho acadêmico deles. Então, agora, na próxima tela, eu vou apresentar alguns resultados da coleta de dados, né? Então, a amostra final da minha pesquisa se concentrou, então, em 80 estudantes, 17 professores e especialistas e 80 boletins. Então, em relação aos estudantes, né, aqui a figura 1 mostra as idades, então, que eles tinham, né? Então, ficou concentrada entre 12 e 14 anos. A divisão entre eles, né, em relação ao sexo, ela ficou equilibrada. Então, meninos ficou em 56,25% e meninas 43,75%. Então, eles cursavam do 6º ao 9º ano. Então, temos 30% de estudantes no 6º, no 7º e no 8º ano, se concentrou, então, um percentual de 26,30%, e 9º ano teve uma queda, né? Então, ficamos com 17,50%. Nós nos preocupamos também em identificar qual era o nível socioeconômico dessas famílias. Então, segundo o critério de classificação econômica do Brasil, essas famílias se enquadravam, né, no nível socioeconômico C1. Entre esses 80 estudantes, 95% se autodeclararam usuários de internet, então totalizando 76 estudantes. E entre esses usuários de internet, 98,68% utilizavam o celular, então, para navegar na internet. Aqui vai mostrar sobre a conectividade desses estudantes. Então, a figura 2 ali mostra a frequência do acesso à internet que eles tinham. Então, em azul, revela ali 89,50% ficavam, né, disseram que acessavam a internet mais de uma vez por dia. E o primeiro contato que eles tinham com a internet foi identificado que 26,40% deles tiveram contato aos 6 anos de idade. Em relação às redes de acesso que eles tinham, 97% desses estudantes acessavam a internet, então, via Wi-Fi, 65% utilizavam 3G ou 4G, e 53,75% ficavam mais de 4 horas por dia na internet. Então,
essa questão de ficar 4 horas por dia na internet, a gente indicou, né, que o uso era intenso que eles faziam dessa navegação, né? Então, em relação às atividades quando eles estavam conectados, as atividades diárias, 30% faziam um uso social, 25% um uso recreativo e apenas 6% esses estudantes dedicavam para o uso escolar. Então, nessa questão social, perguntou-se aos estudantes se eles possuíam algum tipo de rede social. Então, 94,7% disse que usava alguma rede social, participava dessa rede. Dessas redes sociais, perguntou-se qual era que eles usavam, que tinham preferência, né? Então, 48,7% utilizavam o WhatsApp, 38,2% utilizavam, então, o Instagram. Então, essas duas redes foram as mais citadas, né? Entre essas redes, esse uso, perguntou-se a relação de amigos que eles tinham nessas redes, né? Então, 29,20% declarou que tinha mais de 500 amigos nessa rede social. Perguntou-se também aos estudantes sobre a questão da segurança dos dados, né? E 62,50% dos estudantes disseram que colocavam seus dados em modo público, 23,60% limitava só para os amigos e 4,20% restringia, então, para o amigo do amigo. Nessa próxima tela, aqui investigamos sobre as atividades que os estudantes realizavam na internet e se essas atividades tinham alguma mediação de adulto. Então, aqui na tabela, a gente pode observar aqui em destaque que os adultos, eles se preocupavam mais em mediar duas atividades, né? Então, 57,90% dos estudantes tinham a mediação dos pais ou do responsável quando eles informavam, davam informações pessoais na rede, ou utilizavam a rede para comprar coisas na internet. Então, essas duas atividades eram mediadas. As outras, a gente pode observar que o índice é bem baixo, né? Então, não tinha mediação dos adultos. Então, eram mandar mensagens, né, nas redes sociais, baixar músicas, assistir vídeos, usar a própria rede social, né? E postar na internet fotos ou vídeo em que eles apareciam. Aqui também buscou-se investigar o uso que eles faziam da tecnologia na escola. Então, aqui eram atividades, né, que eles tinham que responder, elaboradas pelos professores nesses últimos 3 meses que antecederam a coleta de dados. Então, aqui identificou-se que o uso que eles faziam da internet era um uso de atividades básicas, né? E que esse índice dessas atividades básicas, elas se concentraram, ficaram equilibradas, tendo uma queda, né, significativa nas atividades que eram solicitadas pelos professores, que exigiam uma autoria desse estudante, né, uma criatividade relacionada a essa atividade. Então, assim, criar jogos, ele teve um percentual bem baixo, né? Então, o professor, ele não solicitava para o aluno essa atividade. Como também criar páginas na internet ou blog, né? Ou publicar na internet vídeo, texto, imagem, sobre os assuntos estudados nas disciplinas. E outra também atividade com um percentual mais baixo foi tirar dúvidas pela internet com o professor. Aqui, no caso, são referências às habilidades digitais. Essas habilidades digitais foram perguntadas, né, para os estudantes e revelou que esses estudantes, eles eram confiantes, então eles tinham um domínio
dessas habilidades, né? A gente pode observar ali com um percentual bem alto, né? Que eles tinham domínio sobre como comparar informações em sites diferentes, apagar o histórico de sites, né, que eles entravam, mudar o que as pessoas podiam ver nas suas redes sociais. Eles também sabiam bloquear uma pessoa com quem eles não tinham vontade de falar. Propagandas também eles conseguiam fazer esse bloqueio, baixar ou instalar aplicativos, desativar então a função onde mostrava a localização deles, colocar senhas, né, nos seus dispositivos, e também eles sabiam conectar uma rede Wi-Fi. Aqui, com todos esses dados, né, a gente buscou, então, classificar o nível de habilidade desses estudantes. E como foi feito isso? Nós identificamos alguns estudos internacionais e nos aprofundamos em 2. O estudo do Loeb et al. Foi o que a gente conseguiu adaptar à nossa pesquisa. Então, o que os autores fizeram? Os autores analisaram 17 atividades online, realizadas no intervalo de um mês, por estudantes com idade entre 9 e 16 anos de 25 países europeus. Essas atividades online, elas foram classificadas em etapas, sugerindo então o nível de habilidades digitais desses adolescentes. Então, quando aplicamos esse estudo nos estudantes, né, com os estudantes da escola pública em Florianópolis, a gente adaptou então o período, né, dessas atividades. Então pedimos para eles citarem as atividades que eles realizaram no período de 3 meses, que antecederam então o dia da coleta de dados, e pudemos então identificar 4 etapas, né, que os estudantes se encaixaram. Então, 2,63% desses estudantes ficaram na etapa 2, 9,21% na etapa 3 e 25% na etapa 4, que os autores, então, deste estudo chamaram de colaboradores ativos do ambiente online, e 63,15%, né, então, a maioria dos estudantes se concentraram na etapa 5, que eles, então, os autores, né, chamaram de avançados e criativos. Então, com esse dado das habilidades, do nível de habilidades digitais classificados, nós buscamos, então, saber qual era o desempenho escolar desses estudantes. Então, para isso, a gente buscou e analisou o boletim de cada estudante. Então, foi analisado o boletim, buscamos entender, então, qual era o projeto político-pedagógico da escola. Buscamos também saber sobre o processo de avaliação que era utilizado no município, né, através da Resolução 02/2011, e identificamos, então, que o sistema avaliativo do município, né, e também da escola, é claro, utilizava descritores de aprendizagem em vez de notas. Então, como é que funcionava? A partir de cada descritor de aprendizagem, eram elaboradas, então, as atividades em salas, tarefas, provas, trabalhos, né, que eram avaliados por conceitos. Então, esses conceitos, eles recebiam um código, né, então, esse código era representado por letras, onde o aluno era avaliado, né, realizava uma atividade, então ele recebia esse conceito. Se ele conseguia, no caso, resolver essa atividade com sucesso, ele recebia o atende. Depois também temos o atende parcialmente, né, aquele aluno que apresentava uma certa dificuldade, mas conseguia resolver. O AD, então, apresenta dificuldade na realização daquela atividade ou prova. E também temos o NR, onde o professor não conseguia identificar se o aluno não realizou a atividade, ou ele, né, porque não quis, ou não participou, faltou e não conseguiu recuperar essa atividade. Então, todos esses conceitos eram atribuídos nas áreas de conhecimento, então eram 8 áreas, né?
sendo língua portuguesa e inglês, matemática, geografia, história, ciências, educação física e artes. Então, como é que a gente chegou num dado numérico, né, já que o descritor era por conceito? Então, foi feito a soma por conceito, alcançado, né, no segundo trimestre deste aluno, alcançado nas 8 áreas do conhecimento, e convertida, então, essa soma em percentuais, onde, então, a gente pôde saber o rendimento do aprendizado de cada estudante. Então, entre os usuários que se declararam não usuários de internet, quer dizer, o rendimento ficou acima de 93% do aprendizado. Já os usuários de internet apresentaram um rendimento acima de 75%. Então, aqui, com todos esses dados, né, nós aplicamos, então, alguns testes, né, estatísticos. Esse teste do Q quadrado de Pearson e o exato de Fisher, ele foi aplicado para apurar, então, a associação significativa ou não do nível de habilidade digital, né, que o estudante apresentou, e cruzamos esses dados, então, com os seguintes dados. Então, tínhamos 76 usuários de internet. Esse dado de habilidade digital foi cruzado, então, com os dados coletados de idade, sexo, nível de instrução do responsável, apoio social no uso da internet e intensidade de uso da internet feita pelo estudante. Então, decidiu-se também agrupar, né, esses estudantes de acordo com o nível de habilidades digitais identificados ali com o estudo do Loeb et al. Então, o grupo 1 ficou os estudantes da etapa 2, 3 e 4, e que, então, chamamos, no caso, não chamamos, identificamos esses estudantes com habilidades mais baixas. Já no grupo 2, então, ficou os estudantes da etapa 5, né, chamados, então, de avançados e criativos, com habilidades, então, mais altas. Todos os testes estatísticos, eles consideraram, então, o nível de significância de 5% e o intervalo de confiança de 95%. Então, nesses próximos slides, eu vou apresentar o resultado positivo, então, da identificação da associação significativa, né? Então, aqui na tabela, mostra a localização primária que o estudante fazia do uso da internet. Então, se perguntou se o estudante utilizava a internet numa lan house ou cybercafé. Então, aqui, a associação significativa ficou concentrada em relação ao nível mais baixo que o estudante tinha, né, habilidade em relação ao nível mais baixo, e que esse estudante não utilizava a internet na lan house ou cybercafé. Já os estudantes com habilidades mais altas faziam esse tipo de uso em locais públicos. Aqui, novamente, a gente consegue identificar, então, essa localização feita pelo primária, né, feita pelo estudante. Então, o estudante também utilizava a internet 3G, em locais públicos, como rua, no ônibus e no carro, né? Então, houve, então, a associação significativa desses estudantes, então, com habilidades mais altas. Nessa próxima tela, também apresenta, né, o mesmo diagnóstico. Então, o que nós, pesquisadoras, concluímos? Que esse comportamento de utilizar a internet em locais públicos, ele se revelou como um padrão, né? Então, atribuindo o uso da internet em locais públicos ao nível mais alto de habilidades do estudante e, contrapartida, né,
também foi evidenciado que os estudantes com habilidades mais baixas preferiam, então, usar a internet em um ambiente familiar. Então, o que quer dizer? Quer dizer que se este estudo ele for aplicado em uma amostra de estudantes, em outra amostra de estudantes, provavelmente esse resultado ele vai se repetir. Então, aqui foram aplicados outros testes, né? Então, o teste de ANOVA, Shapiro-Wills e de Kruskal-Wallis. Então, para que a gente aplicou esses testes? Ele foi aplicado para verificação da diferença, né? Se existia uma diferença estatística entre o desempenho médio escolar dos estudantes e os níveis, né, de habilidades digitais. Então, aqui, o primeiro teste, que foi de Shapiro-Wills, ele buscou identificar a normalidade dos dados, então, das variáveis do desempenho médio. E como a gente pode observar, só o AP, que revela o conceito de atende parcialmente, então, se mostrou normal os dados, né, uma normalidade nos dados, então o teste de ANOVA foi o mais indicado, né, para verificar essa diferença estatística. E como resultado, a gente obteve a não diferença, né. Então, nos outros conceitos, que não apresentaram a normalidade dos dados, o teste de Kruskal-Wallis foi o mais indicado, que também revelou, então, a não diferença estatística nesta amostra de estudantes, né, que nós temos na pesquisa. Então, retomando o propósito, então, da pesquisa, né, que foi verificar se existia alguma relação entre o nível de habilidades digitais apresentado por esses estudantes, né, da Escola Pública de Florianópolis, e se existia alguma relação entre o desempenho escolar desses estudantes, se existia uma interferência, né? Então, como resultado, nesta amostra, com 76 estudantes do ensino fundamental da escola pública, usuários, então, de internet, não houve, né, interferências dos diferentes níveis de habilidades digitais que eles apresentaram no uso da internet com o desempenho escolar deles. O que quer dizer? Quer dizer que se o estudante ele fazia um uso intenso da internet, esse uso ele não interferia no desempenho acadêmico dele. Então, não revelou uma melhora ou uma piora no desempenho acadêmico desses estudantes. Então, aqui eu coloquei, então, as considerações finais desse trabalho de pesquisa de mestrado. Então, o que a gente pôde descobrir e observar, né? Que os estudantes, então, sendo usuário de internet ou não usuário de internet, eles tinham um bom aproveitamento do aprendizado escolar. Entre os usuários de internet, né? Diante do número de atividades que eles revelaram executar e o tipo de atividade, eles eram, então, puderam ser classificados, então, como usuários comuns ou populares, né, de acordo com a faixa etária deles. Esse uso intenso que eles faziam da internet, ele pôde ser ligado, então, às atividades recreativas e sociais, né, apresentando, então, um índice muito baixo, né, relativo às questões acadêmicas. Então, as atividades escolares, tanto online e offline, elas foram associadas, então, ao uso básico das tecnologias, né, de informação e comunicação, utilizadas por esses estudantes, e podemos identificar um comportamento padrão relativo ao uso da internet em locais públicos, né, com o estudante com um nível mais alto da habilidade digital, enquanto o uso em ambiente familiar, ele ficou relacionado, então, ao nível mais baixo da habilidade digital deste estudante.
Consideramos também como a contribuição da pesquisa os instrumentos, né, revelados aqui na pesquisa, que mostraram como se faz uma avaliação do nível de habilidades digitais dos usuários de internet entre crianças e adolescentes. Então, esse resultado, essa apresentação nessa pesquisa, foi entendido como algo singular, né, que o estudo entregou ao final da sua jornada. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Então, aqui está a minha orientadora, a Patrícia Fiuza, e os nossos e-mails. Então, eu agradeço, né, a atenção de todos, e aqui estou disponível, então, para qualquer dúvida na apresentação. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a todos pela participação.